Salve família, vamos para mais um vídeo desse sábado, 19 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado para fortalecer. E deixe seu like no vídeo. Para esse sábado separei 14 palpites para você estar investindo e um bilhete pronto no final do vídeo. Temos jogos aqui pelo Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Inglês e demais campeonatos. Começando aqui pela Championship, na partida entre Fulham e Huddersfield. Na classificação, é o primeiro colocado com 64 pontos contra o quinto colocado com 50 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Fulham venceu fora de casa por 5-1. A odds abriu aqui a 1.33 para a equipe da casa. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês, apenas na linha de gols, acima de 1,5 gols como primeira opção de aposta, ou se você preferir pegar acima de 2,5 gols. Agora passando aqui pela La Liga, na partida entre Granada e Vila Real. Na classificação, é o 7º colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas seguidas. A equipe visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 0-0 na casa do Vila Real. A odds abriu aqui a 1.85 para a equipe visitante, 4.33 para a equipe mandante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar a Vila Real para vencer, também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Granada, Vila Real venceu 3 e empatou 2. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta 1,5 gols. Ou se você preferir pegar a Vila Real para vencer. Agora passando pela Bundesliga, na partida entre Augsburg e Freiburg. Na classificação, é o 6º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe visitante empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No último jogo entre eles, o Freiburg venceu em casa por 3-0. A odds abriu aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre eles, confrontos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Wolfsburg e Hoffenheim. Na classificação, é o 5º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias seguidas, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de uma vitória no último jogo e uma sequência aqui de 4 derrotas. No último jogo entre eles, o Hoffenheim venceu em casa por 3-1. A odds abriu aqui a 2.75 para a equipe da casa, 2.45 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre eles, confrontos diretos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora passando aqui pela Premier League, na partida entre Arsenal e Brentford. Na classificação, é o 6º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 1 empate e 4 derrotas. No último jogo entre eles, o Arsenal venceu em casa por 4-0. A odds abriu aqui a 1.44 para a equipe do Arsenal. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Arsenal para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Arsenal venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. E jogando fora de casa, a equipe do Brentford vem na sequência de 4 derrotas seguidas. O Arsenal vencendo essa partida, encosta ali na zona de G4 de classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Arsenal para vencer. Ou se você preferir pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando aqui da partida entre Liverpool e Norwich. Na classificação,
é o segundo colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Liverpool venceu fora de casa por 3-0. A odds abriu aqui a 1.09 para a equipe do Liverpool. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar a handicap menos 1 contra a equipe do Liverpool, para nossa equipe ser vencedora, o Liverpool tem que vencer por 2 gols de diferença. Agora passando aqui na partida entre Blackburn e Millwall pela Championship. Na classificação, é o terceiro colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do Millwall. A odds abriu aqui a 2.05 para a equipe do Blackburn, 4.10 para a equipe do Millwall. Para esse jogo aqui, vou deixar aqui um palpite mais arriscado para vocês. Primeiramente na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar Blackburn para vencer. Nos últimos 5 jogos fora de casa, a equipe do Millwall perdeu 4 e empatou 1. Jogando em casa, a equipe do Blackburn empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Nos confrontos diretos entre as equipes, na casa do Blackburn, o Blackburn venceu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar uma odd de 2.05 Blackburn para vencer. Agora passando aqui na partida entre Osasuna e Atlético de Madrid. Na classificação, a equipe do Atlético vem na 5ª colocação com 39 pontos. A equipe do Osasuna vem na 9ª colocação com 32 pontos. A equipe do Atlético de Madrid, que na próxima semana tem jogo de ida pela Champions League, vai receber a equipe do Manchester United em casa. Então acredito que para esse jogo dificílimo contra a equipe do Osasuna possa poupar alguns jogadores. Nos últimos 5 jogos da equipe do Osasuna, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Atlético de Madrid vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Atlético venceu em casa por 1-0, um placar bem apertado. A odds abriu aqui a 3.90 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. A equipe do Osasuna, que nos últimos 5 jogos em casa, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético de Madrid venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3. Vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta 1 gol e meio. Ou se você quiser arriscar casa com empate, também é uma boa opção. Agora passando aqui pelo campeonato francês, na partida entre Lens e Lyon. Na classificação, vamos ver aqui na classificação, é o 7º colocado contra o 8º colocado. Um jogo bem difícil para as duas equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 1 derrota e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o Lyon venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 2.90 para a equipe da casa, 2.40 para a equipe visitante. Uma odd bem equilibrada. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, confrontos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando pelo campeonato italiano na partida entre Roma e Verona. Na classificação é o 7º colocado contra o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Verona venceu em casa por 3-2. A odds abriu aqui a 2.05 para a equipe da casa, 3.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre eles, confrontos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato inglês, na partida entre Manchester City e Tottenham. Na classificação, é o primeiro colocado com 63 pontos contra o 8º colocado com 36. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem na sequência de 4 vitórias seguidas. A equipe visitante venceu 2 e perdeu 3.
No último jogo entre eles, o Tottenham venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1,28 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês, decide para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Salernitana e Milan. Na classificação, é o líder do campeonato contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Milan venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 9,0 para a equipe da casa, 1,36 para a equipe visitante. Palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Milan para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo campeonato espanhol, na partida entre Real Madrid e Alavés. Na classificação, é o líder do campeonato com 54 pontos contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, se a internet aqui ajudar, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Real Madrid venceu fora de casa por 4-1. A odds abriu aqui a 1,22 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Real Madrid para vencer como primeira opção de aposta. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Nantes e PSG. Na classificação, é o líder do campeonato com 59 pontos contra o 10º colocado com 35. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vamos ver aqui para vocês, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o PSG venceu por 3-1. O PSG, que vem de um jogo dificílimo contra a equipe do Real Madrid, venceu em casa por 1-0. A odds para essa partida abriu aqui a 6,50 para a equipe do Nantes, 1,50 para a equipe do PSG. Vou deixar aqui um palpite para vocês, abaixo de 2 gols e meio. Acredito que o PSG possa mesclar alguns jogadores para essa partida. O PSG, que vem aqui na liderança com 59 pontos, 13 a mais que o segundo colocado com 46. Vou deixar aqui um palpite para vocês de abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do PSG, bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Ou, se você preferir, pegar abaixo de 2 gols, abaixo de 3 gols e meio. Agora passando aqui para a tripla que selecionei para vocês para esse sábado, 19 de fevereiro de 2022. Você pode pegar aqui Vila Real acima de 1 gol e meio, recebe a equipe do Granada fora de casa. Granada e Vila Real acima de 1 gol e meio. Você pode pegar aqui Arsenal para vencer, a equipe do Brentford. O Arsenal, que, se vencer essa partida, ele encosta ali no G4 da vaga para a Champions League. Vou deixar aqui Arsenal para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Arsenal empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. O Brentford vem de 4 derrotas seguidas fora de casa. Vou deixar aqui Arsenal para vencer. E vou deixar aqui para vocês Liverpool e Norwich acima de 2 gols e meio. Granada e Vila Real acima de 1 gol e meio. Arsenal para vencer, a equipe do Brentford. E Liverpool e Norwich acima de 2 gols e meio. Essa é a tripla. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.